Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso programa especial 8 atitudes para motivar a equipe de vendas. Eu sou Gustavo Campos, instrutor-chefe do Ressignificando Vendas. Então vamos lá, vamos descobrir quais são essas 8 atitudes que você aí, líder comercial, gestor comercial, pode começar a conduzir a sua gestão em cima desse trilho de 8 atitudes. O primeiro, e realmente muito falho, é você ser muito claro e específico. Quando a gente tem uma estratégia, a gente está sempre falando de algo do presente para o futuro, né? É uma estratégia, eu não consigo viajar para o passado. Então é daqui para o futuro. E quando a gente imagina isso, tem muita coisa a ser considerada. A gente não entende que muitos de nós enxerga futuros diferentes, mesmo trabalhando juntos. Porque esse futuro é sempre visto, e eu não posso desconsiderar isso, pelas lentes de uma única pessoa. Se são 10 pessoas que trabalham numa sala e eu pedir para eles escreverem a estratégia atual da empresa e onde ela vai chegar em 5 anos, você na sua empresa, você tem certeza que todas escreveriam locais muito próximos e associados? Ou teria uma grande dificuldade para se escrever qual é a estratégia vigente, que esteja bem clara e específica e para onde nós estamos indo? Se isso não acontecer, como que a gente organiza os recursos? Parece aquela velha historinha dos dois bodes, né, amarrado pelo pescoço e dois fardinhos aqui de comida, né? Então esse puxa para cá, esse puxa para cá e a corda é curta, ninguém consegue comer, mas eles ficam puxando. O certo seria se eles trabalhassem de uma forma cooperativada e entendesse que o objetivo dele e a clareza é: vamos nós alimentar os dois juntos, porque ambos somos bodezinhos que precisam se alimentar deste feno que está aqui desse lado e daquele lado. Então, se os dois comessem um bolinho de feno e depois comessem um outro bolinho de feno, todos comeriam o seu pedaço desse bolinho e estariam bem alimentados. Mas isso precisa ter uma clareza de definição e algo muito específico. Quando não acontece, a gente vê centenas de bodezinhos, né, amarrados pelo pescoço, puxando em diversas direções. Aí a empresa acaba gastando recursos e não conseguindo fazer nenhum avanço. Então imagine a sua equipe de vendas com 10, 15 e umas empresas com 100 vendedores. Como que eu faço para que todos nós avancemos em cima da estratégia e conquistemos lá no mercado o que é para ser conquistado, se as coisas não estão bem claras e específicas? E o pior, se as coisas mudam a cada momento. Então imagina que a atitude 1, se resolvida, já é um grande 50% do jogo. Quanto você que está me ouvindo aí sofre por esse tipo de indecisão e indefinição. As coisas não parecem estar claras. Sempre tem um porém, sempre tem um o quê, sempre tem não era bem assim, vamos fazer outra coisa, sempre tem uma mudança do que tu estava recém começando a aprender a fazer. Beleza? Então vamos ver a atitude 2 aí. Atitude 2 é para você estar sempre presente. Como gestor comercial, você tem que entender que você não é uma peça somente para vigiar, supervisionar e cuidar para que as pessoas estejam trabalhando todo dia. Esse tipo de cargo, ele talvez há 60 anos atrás, quando iniciou aí uma grande revolução dentro de indústrias e de áreas onde todo mundo era vigiado, isso tinha sentido, porque se caía a vigilância, daqui a pouco caía a produtividade. Mas hoje em dia, ainda acreditar nisso é um atraso. Se você acha que o seu papel principal é esse, o que faz parte do seu trabalho, esse tipo de atividade, de supervisão, assim, de monitoramento para ver se as pessoas estão realmente fazendo o que tem que fazer, então é um clima muito inseguro para que a alta performance nasça dentro deste terreno. Você estar sempre presente é estipular um ambiente de segurança onde você vai conseguir ter a confiança suficiente, e ela foi construída, ela não foi comprada, ela foi construída ao longo do tempo, então ainda vai demandar um tempo para que você seja aceito como líder por sua equipe, a ponto de qualquer dúvida, sugestão, crítica ser possível
de ser explanada, ser entendida e ser discutida, sem nenhuma retaliação. Então, essa é a nossa atitude 2, esteja sempre presente. Vamos ver a atitude 3? Atitude 3 é: defina as responsabilidades com clareza. Nós temos vendedores, vamos dizer assim, para simplificar, mas podem ser diversos tipos de vendedores, com diversas especialidades dentro de regiões que demandam isso. Mas vamos colocar como somente vendedores ou representantes comerciais. Entenda que cada região vai precisar já de um conjunto de responsabilidades bem definidas e bem desenvolvidas para que esta parte da estratégia que nós definimos com clareza seja colocada nesta parte do território e seja executada por esse vendedor responsável, por esse representante responsável. Se ele não tiver a responsabilidade para fazer algo com clareza e este algo estar bem definido, ele não vai conseguir alcançar a performance necessária, pelo menos não a que nós achávamos ou contávamos com isso. É aquela coisa do que não é dito e bem explicado, eu não vou poder cobrar depois. Então, se você quer cobrar um desempenho, que você faça um briefing bom da ação, da tática a ser desenvolvida, treine a pessoa para a execução e entenda que cada um na sua equipe precisa ter uma responsabilidade definida com clareza para a realidade que está vivendo. Não é por ser todos vendedores que todos devem ter automaticamente responsabilidades autodesenvolvidas e autoclaras. Não, quem faz isso é o gestor, que é o responsável pela grande estratégia e pela grande meta da empresa. Então, ele, sabendo disso e distribuindo essas responsabilidades, ele tem que preparar o seu time para ter o encontro com a alta performance lá na rua enquanto estiverem sozinhos. Beleza? Então, essa é a nossa atitude do número 3. Vamos para a atitude do número 4. Mostre-se aberto às novas ideias. Este tópico, ele acaba sendo meio polêmico. Por quê? Porque as pessoas, elas se acham, às vezes, abertas a novas ideias, até que tem alguém que não pense como ela. Aberta a novas ideias somente de pessoas que pensam como você, ou que já foram adestradas para serem obedientes, isso é uma coisa totalmente diferente do que eu estou apresentando nessa atitude do número 4. Mostre-se aberto a novas ideias a sua ideia como gestor, como diretor, como dono, vale tanto quanto a ideia de um vendedor. E nesse momento eles estão sendo explanadas, colocadas à frente de todos, colocadas de uma maneira de igualdade para serem discutidas em cima de qual dessas tem a maior probabilidade de gerar resultados acima do esperado. Se não for este o drive de decisão for, não, essa ideia é melhor porque foi o diretor que falou, então eu não tenho uma empresa que vai conseguir motivar a turma e muito menos gerar esse espírito de equipe e de performance. Então você, como gestor, tem que estar sempre pronto e sempre aberto a fazer conexões novas, a juntar 2, 3 ideias, a pegar uma ideia sua e compor com as demais, a pegar uma ideia sua e botar de canto esperando porque outra surgiu com outro potencial bem maior do que a sua, fazendo com que as pessoas se sintam encorajadas a compartilhar então opiniões e conhecimentos. Então essa foi a nossa atitude do número 4. Vamos ver qual é a atitude do número 5. Reconheça as boas ações. Aqui nós praticamos boas ações, porque a empresa certamente deve estar numa condição hoje favorável, deve estar crescendo, deve estar com as suas metas aí sendo alcançadas ou quase lá. Geralmente esse é o cenário que a gente encontra, tá? Evidente que tem empresas muito bem, que são fora da curva, e muito mal, que também são fora da curva. Mas a grande massa das empresas, ela está conseguindo ter o seu crescimento. Talvez não tanto e não tão fácil como esperava, às vezes muito dolorido, a ponto de ficar um questionamento sempre presente. O reconhecimento das ações é o que você vai fazer durante toda esta jornada como líder, porque a gente não pode reconhecer, bonificar, premiar somente quando chega na linha final. Porque, entenda, essa linha final, ela praticamente não existe. Quando eu chego na linha final de um mês, já é o início da próxima linha. Então não tem esse final.
Quando eu chego no final do ano, no próximo dia já é o próximo ano, então não tem essa linha final. É uma contínua subida, é um contínuo desafio, é uma contínua expansão dessa zona de conforto, onde eu tenho que reconhecer quem está fazendo muito bem esta caminhada. E aí eu consigo reconhecer de maneiras não financeiras e de maneiras financeiras. De maneira que, se for bem feito e bem equilibrado isso, ninguém vai se sentir desanimado na jornada. Todos vão se sentir entendidos, compreendidos e tocando o máximo de esforço possível, porque eles estão percebendo que não somente a chegada é importante, mas como que eu chego é importante. Então, a pessoa é criativa, a pessoa entrega novos resultados, entrega resultados crescentes, ela consegue apoiar outras da própria equipe a fazer diferente, ela ensina também, mesmo que não seja o papel dela, ela compartilha o que aprende, ela tem humildade para também avançar sobre novas ideias. Tudo isso deve ser, então, reconhecido. Quem anda na estratégia, acelera a estratégia e conquista marcos importantes durante essa jornada, merece ser reconhecido e é o seu papel como líder fazer esse plano de reconhecimento. Então essa é a nossa atitude número 5 de como motivar uma equipe. Vamos ver então a atitude número 6. Dê feedbacks constantes. A arte do feedback, eu digo que é uma arte, porque a técnica está aí para todos e mesmo estando aí para todos, parece que todos não sabem usar a técnica do feedback. Damos às vezes algum retorno, e esse retorno muito associado com as coisas que não deram certo. E aí te dá vontade de dar o retorno porque tu quer, às vezes, mostrar para a pessoa o que era certo de se fazer. Tu é motivado, eu não estou dizendo que você está fazendo algo por ser mal, mas a sua motivação, ela não basta para mudar a atitude da pessoa. Porque a sua motivação nesse ponto é corrigir alguma coisa. E um feedback constante, ele deve ser muito mais do que uma conversa de correção. Quando a pessoa entra numa conversa de correção, ela já sabe que vai vir alguém de fora que não está lá enfrentando todos os problemas que ele está enfrentando para fazer uma simplificação de tudo que foi vivido e dizer como que ele deveria ter reagido de determinado momento ou circunstância. O que faz, às vezes, que dentro de um processo intimidatório possa gerar uma obediência. Não, você está certo, vou fazer assim na próxima vez, conte comigo. E quando essa reunião se desfaz, a pessoa já esqueceu o que falou contigo e continua repetindo atitudes que ela está fazendo. Então o feedback é uma das ferramentas mais importantes que você tem como à disposição de um líder e deve servir para mostrar para as pessoas o que elas estão fazendo e o que elas precisam melhorar. Mas um feedback de maneira proativa, que eu consiga entender comportamentos e modelar comportamentos. E não somente olhar resultados e entender resultados insatisfatórios e dizer à pessoa que ela tem que mudar isso. Descubra aí como fazer. Porque eu também não tenho muita ideia do que funciona na tua região, porque eu nunca vou lá. Então não dá para dar feedback autêntico e que seja esse feedback aceito se você implicitamente está entregando esta mensagem. Tá bom? Então essa é a nossa atividade de número 6. Vamos para a atitude de número 7. Não poupe em elogios. Essa é a atitude de número 7, tá? Então os elogios, eles também fazem parte do conjunto de reconhecimentos, tá? Mas os elogios, eles são uma ferramenta altamente valiosa e às vezes muito pouco utilizada dentro das equipes comerciais. Parece que, como nós não fomos educados a entender elogios e às vezes até mesmo uma educação um pouco mais severa, entender que elogios a qualquer momento fazem com que a pessoa fique mais mole, mais soft. Existe essa coisa no mercado. Não vou ficar dando elogio para o que o cara tem que fazer. Ele deveria estar fazendo isso mesmo. Então a gente começa a mascarar o que não precisa de máscara. Deveria ser um elogio porque ele fez algo que realmente merece um reconhecimento, que de uma maneira de um elogio não custaria nada, ainda mais hoje com as ferramentas tecnológicas que foram definitivamente implementadas dentro do jogo comercial nos últimos 2 anos que estamos vivendo. Então hoje com o smartphone tu é capaz de ter uma central multimídia aí para fazer
Elogios por texto, elogio por voz, elogio por vídeo, além dos elogios presenciais, que também você pode surpreender e muitas vezes. Pode ser elogios gravados, pode ser elogios ao vivo, mas que você consiga ativar comportamentos certos e mostrar para a turma que você está junto com eles, observando de perto tudo que eles estão fazendo e reconhecendo passos dados com firmeza na direção da grandeza que a gente quer. Então, não poupe em elogios, é a nossa atitude número 7. Vamos ver a nossa atitude número 8. Comemore as pequenas vitórias. Então, tu não precisa dar uma festa, né? Toda vez que um vendedor consegue fechar uma meta, fechar uma venda, por exemplo. Não precisa ser aquele clima de final de ano, cada mês que você bate a meta. Mas evidente que não é por esses excessos que se erra. Na verdade, se erra muito no mercado hoje em dia pela falta. Não é pelo excesso, mas é pela escassez. Não se comemora nunca. Se comemora na festa da empresa ao final do ano, se a gente bater a meta, porque se não bater a meta não tem nem a festa da empresa. Parece que o ano não passou ainda, não acabou, então a gente não dá nem a festa. Então, muito cuidado em retirar do seu jogo a comemoração, porque é muito mais fácil hoje em dia você não bater a meta, porque a meta, se for bem desenhada, ela é ousada, ela não é impossível, mas ela é ousada. Então existe uma probabilidade grande que muitas coisas que a gente não imaginou no nosso plano ainda aconteçam, fazendo com que a gente não alcance este plano neste mês, nessa semana, nesse dia, ou nesse semestre, ou nesse ano. Mas o quanto a gente avançou, melhorou, caminhou e chegou próximo do nosso grande desafio, não desse desafio parcial de semestre, de mês ou de ano, mas desse nosso grande desafio, quanto a gente está mais unido como performance, como cultura, quanto mais a gente aprendeu, quantas portas a gente abriu para chegar até aqui, mesmo que a meta não tenha sido cumprida, merece algum tipo de comemoração e de reconhecimento, até chegar nesta maior reconhecimento, essa maior festa de final de ano, existem as pequenas vitórias. Estas sim, todos os dias, né, todas as semanas, a gente já tem que encontrar motivos para estar comemorando. Então, pequenas vitórias, ela tem um poder desproporcional de melhorar o humor e mudar a percepção do desafio que estamos vivendo. Então, essa foi a nossa atitude de número 8. Então, 8 atitudes para motivar a equipe de vendas. Seja claro e específico, esteja sempre presente, defina responsabilidades com clareza, mostre-se aberto a novas ideias, reconheça as boas ações, dê feedback constante, não poupe em elogios e comemore as pequenas vitórias. Então essa foi a nossa aula sobre atitudes para motivar a equipe de vendas. Eu sou Gustavo Campos, instrutor-chefe do Ressignificando Vendas. Vamos para a rua, na frente dos clientes, domínio total, vamos para cima deles.